Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Scanner da Bolsa. Meu nome é Eduardo e no vídeo de hoje vamos falar de Taesa, que apareceu aqui no nosso relatório Onde Investir Hoje. Só antes de começar o vídeo, quero deixar aqui o nosso disclaimer, como de costume, e também já aproveitar e convidá-los a seguir e se inscrever aqui no nosso canal. Assim vocês vão receber notificações a cada vez que a gente postar um novo conteúdo. Além disso, nós também contamos com um canal aberto e gratuito no Telegram, onde diariamente a gente fica postando diversas informações do mercado. Para entrar nesse canal, o link está na descrição desse vídeo. Essa tela aqui é o Scanner Pro, para quem ainda não conhece, é a nossa plataforma de investimentos de scanner da Bolsa. Aqui no menu nós temos uma aba Onde Investir Hoje, que é uma seção onde diariamente a gente faz uma atualização dentre os mais de 200 ativos que a gente monitora e a gente identifica quais são os papéis, né? Quais são as empresas que estão dando oportunidade naquele dia, baseado numa combinação de análise técnica e fundamentalista. Então, no fechamento de ontem, 14 de julho de 2023, sexta-feira, essas foram as empresas que caíram dentro desse filtro, né? Então, temos aqui 5 empresas e nós vamos falar da Taesa. E como essa tabela ela é atualizada diariamente, conforme está o ânimo do mercado, essa lista ela pode ser gigante ou ela pode ser completamente inexistente. Por exemplo, a gente teve um rally da bolsa agora, né, nas últimas semanas, e essa lista aqui ela ficou vazia durante diversos dias. E nessa semana a bolsa deu uma escorregada, né? Então, com essa queda, acabaram já aparecendo aqui alguns dos ativos, né? Basicamente é um critério que a gente olha os múltiplos das empresas, a gente tem um filtro nosso, a gente faz uma conta aqui que a gente identifica as empresas que elas estão com os múltiplos baixos e também do ponto de vista de análise técnica, a gente dá uma olhada bastante no IFR, né, o índice de força relativa. A gente gosta de pegar então empresas que elas estão apanhando, né, assim, no curto e médio prazo, para a gente sempre tentar comprar quando elas estão caindo. Se a gente olhar aqui no gráfico diário de Taesa, a gente consegue ver aqui que o preço chegou muito próximo aqui da média móvel de 200 períodos, né? Ela está praticamente aqui, né? A média móvel de 200, né? Segundo os analistas, ela é mais ou menos o preço justo de médio e longo prazo. Então, ela está dentro de um preço aqui, né? Seria considerado justo para estar fazendo uma compra, né? Quando ela se afasta muito, então ela fica muito cara, né? Quando é para cima e quando é para baixo ela acaba ficando bem descontada, né? E aqui a gente também tem embaixo a linha do RSI, que é o IFR, né? O índice de força relativa. A gente pode ver então que ela está aqui bem, quase chegando aqui no 30, né? Que é onde se chama que está sobrevendida, né? Então é onde geralmente a força vendedora ela começa a perder força e um movimento de reversão ou pelo menos de lateralização ele está próximo de acontecer. Como você pode ver aqui, ó, onde ela chegou aqui em dezembro de 2022, ela chegou abaixo aqui da linha, né? Então ela chegou aqui a 26 e você pode ver aqui que ela fez, né, um belo de um fundo, né? Ao mesmo tempo que quando aqui, ó, em 31 de janeiro desse ano, ela chegou a extrapolar aqui a linha de 70, né, do RSI. Então aqui ela ficou sobrecomprada. Então funciona do jeito oposto, né? Então aqui a força compradora, ela esgotou. E como vocês podem ver aqui, acertou exatamente aqui um topo, né? O papel veio aqui fazer uma correção. E aqui novamente fez mais um topo. E aqui, ó, foi bem onde a linha bateu aqui no 70, né? Então é um indicador aqui que ele tem funcionado bastante. Além disso, a gente tem também aqui uma maneira de olhar esse sentimento do mercado sobre comprado e sobre vendido em todos os ativos de uma só vez, que é o Market Breadth. Essa ferramenta ela é única aqui no Brasil, somente nós temos dessa maneira aqui como ela é apresentada. A gente combina aqui então todos os ativos que a gente monitora e a gente consegue ter um bom termômetro do mercado quando ele está muito eufórico ou está com muito pânico, né? Então, como a gente pode ver aqui,
O último bom momento de compra que teve foi quando essas três linhas aqui, elas chegaram aqui dentro dessa área verde, que é uma área que então que é uma área que sinaliza que está bom para compra, né? Que foi no final de março desse ano. E aqui realmente vocês podem ver que o Ibov acabou fazendo um fundo, né? E desde então deu todo esse rally que vocês já estão acompanhando. Assim como as linhas agora, então elas chegaram mais aqui no topo. Então indica que é o fim desse movimento. E foi ou é mais ou menos o que está acontecendo, né? Desde que elas chegaram aqui no topo, podemos ver aqui que o Ibov ele deu uma lateralizada, né? Não significa que vá cair, ele pode estar aqui tomando um fôlego, né? Consolidando para de repente fazer mais um movimento para cima, mas enquanto isso acontece, vocês podem ver que essas linhas aqui, elas já começam a perder força e começam a cair, né? Então, se eu der um zoom aqui, você pode ver aqui que a linha aqui, a linha mais curta, que é a média móvel de 20, ela já deu uma boa caída, chegou aqui, ela está agora a 33. O que que isso significa? Que apenas 33%, ou seja, um terço dos ativos que a gente monitora, eles estão nesse momento com seu preço atual acima da média dos últimos 20 dias do seu próprio preço. Então, quando esse número ele cai aqui para baixo de 20, a gente já coloca aqui no gráfico uma barra verde que a gente sinaliza que é um bom momento de compra, porque a gente já tem visto no passado que sempre que chega nesses valores, também perde a força, né? Então é um indicador de exaustão do movimento de venda e tende sempre a estar fazendo um fundo. Ao mesmo passo que do lado de cima aqui, a gente coloca em vermelho porque acende um alerta, né? Que é um lugar que não é interessante para compra, porque o movimento já aconteceu. Então, se você comprar um ativo aqui, a chance de você já logo de cara já estar começando a perder e o ativo desvalorizar é bem alta. Então, a gente sempre recomenda e aguarda que as linhas estejam mais na parte de baixo do gráfico para estar fazendo uma compra um pouco mais interessante do ponto de vista de risco e retorno. Mas vamos voltar aqui então à Taesa e dar uma olhada nela então, por que ela apareceu no nosso filtro aqui, né? E está interessante para uma compra nesse momento. Para quem já conhece, então, ela é uma excelente empresa pagadora de dividendos e quem tem uma carteira pensando nisso, né, com foco mais previdenciário para receber renda passiva, praticamente todo mundo que pensa dessa maneira tem essa empresa aqui, né? Ela é muito queridinha, né, por todos, né? Então, aqui nós temos aqui consulta por empresa no Scanner Pro, onde a gente consegue ver detalhes então de todas as empresas que a gente monitora. Então, aqui na Taesa, começa aqui então pelos múltiplos. A gente tem aqui os principais múltiplos dela. Então, como vocês podem ver, é uma empresa que ela está bem redondinha, ela tem um PL abaixo de 10, que é interessante. O dividend yield sempre é bem consistente, né? É uma empresa que dá lucro, e ela tem aqui também indicadores aqui de margem, né, de lucro e de retorno aqui sobre o capital também bem interessantes, são valores muito, muito legais. A única coisa aqui que talvez acende um pouco o alerta é a dívida líquida dela, que nós já vamos chegar mais aqui embaixo. Ela é uma empresa que ela tem um endividamento nesse momento, um tanto alto. Aqui no histórico de cotação, nós temos aqui o gráfico do preço dela, dos últimos 10 anos. E aqui nós temos essa linha amarela que é o preço justo pela fórmula de Graham. Essa aqui é uma fórmula já bem difundida, né, pelo Benjamin Graham, e ela procura calcular qual é o preço justo ou o valor intrínseco da empresa, ou seja, quanto que ela vale. E aí a gente coloca aqui no gráfico junto com o preço de cotação da bolsa. Então aqui a gente tem valor versus o preço, né? E então, quando essa linha amarela aqui do preço justo ela está acima, significa que a gente tem margem de segurança, ou seja, a gente está comprando, se a gente comprar hoje, a gente está comprando com desconto em relação ao preço que ela vale, né? Pelo menos na teoria, tá? E essas bolinhas vermelhas aqui, que está aqui na legenda como entradas, são justamente os momentos onde a empresa caiu nesse filtro que eu acabei de mostrar para vocês. Então, você pode ver aqui que ela já deu uma oportunidade de compra aqui em 11 de abril e agora novamente aqui no dia 14 de julho. E é interessante que em 14 de abril você pode ver que ela acertou aqui, né, o fundo. O objetivo não é exatamente acertar o fundo e comprar no mínimo
preço possível, mas é pelo menos comprar quando o papel está caindo. Aqui ele conseguiu acertar bem, né? Então foi bem interessante. E aqui novamente o papel está dando uma corrigida, então leva a crer também que um fundo aqui pode estar acontecendo. O papel está negociando na metade do preço aqui, em 50% em relação aos últimos 12 meses. Então ele não está nem na máxima dos últimos 12 meses e nem na mínima, ele está aqui no meio, tá? Então também interessante. Aqui a gente tem o histórico de dividendos, pode ver que é uma empresa que paga com bastante consistência, né? Dividendos crescentes aqui nos últimos anos. Aqui em 2023 já pagou R$ 1,34 por ação até o momento, né? De dividendos que já foram anunciados. Então a tendência aqui é que ainda tenham mais alguns dividendos esse ano. Aqui a gente tem a eficiência operacional da empresa, que são as DRS, né? O demonstrativo do resultado do exercício. Aqui a gente pode visualizar de 3 maneiras. Eu gosto de ver aqui, ó, janela de 4 trimestres acumulados. Então a gente consegue ver a cada novo trimestre que eles publicam os resultados, a gente faz um acúmulo dos últimos 4, ou seja, sempre o último ano que passou em relação àquele trimestre. Aqui a gente pode ver que o resultado líquido dela, ele tem caído, né? Mas a gente já vai ver aqui por quê. Aqui no balanço patrimonial, eu gosto de ver somente o patrimônio líquido. Então eu posso desligar aqui todas as outras linhas, né? A gente pode ver aqui que ele vem crescendo, mas agora no último ano que passou ele está começando a cair. E aqui a gente consegue descobrir exatamente por que ele está começando a cair. A gente vê aqui que a empresa ela está com uma dívida aumentando, tá? O que significa isso aqui? Ela está fazendo capex, né? Ela está juntando dinheiro para estar fazendo novos investimentos. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Porque é aquela coisa, para ganhar dinheiro precisa gastar dinheiro. Então, são empresas que elas precisam estar sempre fazendo novos projetos. Isso demanda muito dinheiro, né? Então, por causa desse aumento aqui, né? A dívida, como ela é um passivo, então ela acaba penalizando um pouco aqui, fazendo com que o patrimônio líquido, que nada mais é do que ativos menos passivos, né? Ele acaba também caindo aqui um pouco. Mas não é uma coisa para se preocupar, porque a gente entende que esses projetos aqui eles são muito planejados e vai acabar também trazendo muito mais retorno, né? Então são sempre bem-vindos. Então é isso, pessoal. É uma breve análise aqui de Taesa. Se você tem ela em carteira, dá uma comentada aqui no vídeo, explica por que você gosta dela e se está investindo ou não. Se você acha também que é um bom momento para estar investindo. E essa plataforma Scanner Pro, se você tiver interesse em assinar, também aqui na descrição do vídeo nós temos o link aqui onde você pode ver todas as opções de planos de assinatura. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e um excelente fim de semana para vocês. Um abraço e até mais.